Olá! Nesse primeiro vídeo do módulo de introdução do Programa de Treinamento da Engenharia da Engepac, iremos abordar os seguintes tópicos. Conheceremos o objetivo principal e a estrutura deste programa, quais são os responsáveis e setores impactados, o fluxograma de processos da engenharia e a sua rotina, assim como os processos de capacitação e melhoria contínua e os valores da equipe de engenharia como um todo. Então, de maneira geral, o objetivo principal desse curso é instruir a engenharia quanto aos processos existentes no setor, a sua importância e isso com o intuito de criar uma forma unificada de processar as informações e padronizar o corpo técnico da engenharia. Hoje somos uma empresa em 7 estados brasileiros, de maneira que o intuito desse curso é que toda a equipe de engenharia seja padronizada, seja no Nordeste, seja no Centro-Sul, seja no Sul. Então, conhecer os processos da empresa, dominá-los, faz parte desta meta de padronizar o corpo técnico, onde toda a equipe ela deve compreender o fluxograma dos processos de manutenção e também dominá-los. E para isso, passamos para os objetivos específicos deste curso, que trata-se de que todos devem ter domínio de como realizar levantamentos, preparar orçamentos e cronogramas, assim como realizar as requisições de materiais e acompanhar seu fluxograma até a obra, para que possamos executar os serviços de maneira integrada e otimizada. E já tratando um pouco mais dessa parte executiva, né, mais da parte de campo, também estamos atrelados à parte administrativa, onde devemos gerar os relatórios fotográficos e diários de obra. Além de tudo isso, né, seja você um engenheiro, seja você um estagiário, seja você um assistente, um auxiliar, todos nós estamos trabalhando em equipe e para isso devemos saber como liderar e gerenciar essas equipes e até mesmo gerenciar conflitos e saber como tratar com os nossos clientes externos a nossa fiscalização, aos diretores, aos nossos superiores. Então, esse curso, ele traz como todos esses objetivos gerais e específicos para que a gente possa, né, melhorar e capacitar-nos como equipe e como empresa. Dando continuidade, então, esse programa ele está estruturado, né, em 13 módulos que no seu material ele conta com videoaulas, material de apoio em formato de apostilas e de apresentações, né, slides, quizzes, estudos de caso e uma avaliação final. Então, como esse curso trata-se de um processo de melhoria contínua, de capacitação, a gente vai estar concedendo um certificado realizado em prol de todo esse conhecimento que foi aqui apresentado, né, para agregar no currículo, na formação profissional de vocês, mas esse certificado somente será concedido com a sua aprovação nesta avaliação final, de maneira que a exigência é que a sua nota, né, seja acima de 7. E outro ponto importante é que aqui na plataforma a gente consegue acompanhar o nível de que vocês estão acompanhando esses vídeos, realizando essas atividades. Então, é muito importante para que você tenha um bom desempenho na avaliação final, vocês cumpra toda esta carga horária, né? Estejam aí de posse, assistam todos esses vídeos que estão aqui disponíveis. Isso, ao longo desse programa, vocês terão acesso a mentores, instrutores experientes, tanto aqui na empresa, né, a rotina da empresa, quanto informação profissional, e que estão prontos para orientá-los e ajustar os conteúdos conforme as suas necessidades específicas. Então, caso você identifique algum conteúdo aqui que possa ser melhorado, tem alguma sugestão, basta comunicar ao seu gestor ou até mesmo comunicar a gente que faz parte da equipe de mentores e instrutores desse programa. E, como já falado anteriormente, o principal setor impactado por esse programa, que é o alvo do projeto, neste caso aqui, é o setor de engenharia. No entanto, como a engenharia ela é o coração, então ela é o órgão que faz os demais setores estarem funcionando, né? Tudo nasce aqui, tudo morre aqui. Os demais setores também serão beneficiados por esse processo de treinamento, à medida que, se a engenharia tem conhecimento dos seus processos, realiza eles de acordo com os prazos dos demais setores, os setores também irão funcionar de uma forma mais
efetiva, né, para atender às nossas solicitações. Então, os setores financeiros, de engenharia de gestão, compras, estoque, logística estarão mais propícios a nos atender no prazo hábil, qual a gente tanto necessita. E dentre os objetivos principais aqui do nosso curso, né, está o domínio do conhecimento de todo o fluxograma dos processos de manutenção. Apesar da nossa empresa trabalhar com obras de reforma, construções, manutenção acaba sendo um dos principais. E para isso a gente tem um fluxograma bastante completo que aborda todas essas etapas do processo de manutenção. Então, como a gente trabalha especialmente com órgãos públicos, obras públicas, as nossas demandas elas são ditadas pelas secretarias, pelos órgãos fiscalizadores. Então, todo o nosso processo nasce dessa solicitação, a qual a fiscalização nos demanda. GEPAC, preciso que vocês realizem a manutenção, a reforma, o serviço em tal unidade, né? Então, tudo inicia aqui com a solicitação de levantamento pela fiscalização. E nossa equipe de orçamentistas, né, responsáveis por estar elaborando esses orçamentos, irão iniciar esse processo, devendo ir até essa unidade para identificar os serviços a qual a gente estará realizando nela. A maioria das vezes, esses serviços já são determinados pela fiscalização, então eles nos indicam quais atividades deverão ser elaboradas, levantadas naquele ambiente, mas em muitas outras situações, a gente que faz esse processo de identificação. Então, por isso é muito importante que o setor de orçamentos esteja aí de posse da versão mais atualizada dos formulários de levantamento. Esses formulários, eles foram elaborados com o intuito de facilitar esse processo de levantamento, para que depois a elaboração dos orçamentos seja bem mais simplificada. E quando a gente tem essas condições, devemos estar de posse também do projeto arquitetônico daquele ambiente, para que a gente vá ali só anotando os quantitativos que a gente está pegando presencialmente em campo. Quando não possuímos esse projeto arquitetônico, o indicado é que a gente realize um croquis para ajudar nessa execução do levantamento. Então, devemos aí trabalhar com o levantamento, com o formulário de levantamento e com essa parte visível, né, o croquis ou o projeto arquitetônico. Durante o levantamento, também a parte que a gente vai estar identificando quais são as necessidades daquele local. Então, materiais específicos, acabamentos, a gente deve estar identificando todo durante esse processo de levantamento. E outra coisa muito importante é que durante este processo, a gente deve estar registrando tudo aquilo que a gente está identificando como problema na unidade. Então, se é uma unidade que tem muitos problemas de infiltração, a gente vai estar registrando aí essas possíveis causas, seja infiltrações pela cobertura, seja infiltrações por causa das instalações hidrossanitárias, para que a gente elabore o relatório de vistoria. Então, finalizado esse processo de levantamento, vamos para a execução, a elaboração do orçamento. E esse orçamento, ele vai contar com a experiência dos orçamentistas para que a gente tenha um orçamento mais fidedigno, mais próximo à realidade e às necessidades daquele ambiente, para que a gente possa deixá-lo em condições adequadas de uso. E como falei, vamos utilizar também do artifício visual, que são essas fotos, para montar o relatório de vistoria. Finalizado o orçamento e o relatório de vistoria, passamos isso para o gestor do contrato, em que ele estará aí responsável de verificar tudo o que foi colocado, validar e passar esse orçamento para a fiscalização. A fiscalização, então, ela vai analisar todas as informações que a gente passou para ela. Ou seja, eles vão analisar este orçamento junto com o relatório de vistoria que passamos para ele e irão fazer os ajustes e validar esse orçamento para que a gente possa iniciar os nossos serviços. Orçamento validado e ordem de serviço liberado, a gente começa a tratar da parte executiva. Então, a primeira parte é subir esse orçamento no TOTS, né? Hoje o TOTS é a nossa principal ferramenta de gestão, onde a gente está realizando as solicitações de materiais.
E é muito importante que essas solicitações de materiais elas sejam realizadas com uma certa antecedência, para que os demais setores consigam trabalhar para nos atender nos nossos prazos, onde o setor de compras vai estar aí fazendo as negociações para comprar os materiais em melhores preços e condições. O setor de logística e almoxarifado vão conseguir programar para receber esse material para transportar, assim sucessivamente. Feitas essas demandas iniciais, vamos então para a parte de dimensionar a equipe profissional operacional que estará em campo executando os serviços. O ideal é que nesse momento a gente também realize um cronograma de obra e estabelecendo as etapas que serão executadas e, consequentemente, vamos ter um domínio da quantidade de operacional que vamos estar necessitando naquele momento. E, em consonância disso, vamos estar também precisando realizar o quantitativo de ferramentas para a execução desses serviços, né? A gente não pode ter uma mão de obra, mas não ter as condições de atividades. Então, vamos realizar o levantamento dessas ferramentas e vamos solicitar ao setor de almoxarifado. Caso a gente não tenha esse material disponível em campo, a gente deve solicitá-lo para compra. Solicitado, então, os materiais e ferramentas, solicitamos a demanda de entrega destes equipamentos em obra. Material, ferramenta e operacional em campo, iniciamos a nossa execução dos serviços. E essa execução, ela deve ser, sim, acompanhada pelo engenheiro responsável da obra, junto do encarregado. Isso para que o acompanhamento, ele nos garante, além de serviços bem executados, conseguimos também quantificar a produtividade do nosso operacional e, durante os momentos de execução, especialmente de reformas e manutenções, é corriqueiro o aparecimento de serviços que não estavam previstos inicialmente em planilha orçamentária. Então, por exemplo, no meu orçamento tinha que eu iria trocar 15 lâmpadas de uma unidade, mas durante a execução eu identifiquei que eu vou precisar de 20 lâmpadas. E esse acompanhamento, ele deve ser feito para que a gente possa garantir que essa informação chegará à fiscalização, para que ele nos autorize e a gente possa executar e incluir esses serviços adicionais em orçamento. Além desse acompanhamento, né, da execução dos serviços, também devemos estar registrando todas as atividades executadas, para que a gente possa elaborar o nosso relatório fotográfico final da obra. Obra finalizada, vamos para o processo de finalização. A finalização da obra não é só a conclusão dos serviços, mas também temos todo o processo pós-obras. Então, obra finalizada, serviços concluídos, devemos nos importar com a limpeza do ambiente, a recolha do material que sobrou e das ferramentas da obra e aquelas correções, né, de orçamentos. Então, retirar serviços que não foram executados, acrescentar o que foi feito, para que, com tudo isso organizado, a gente possa marcar a visita com a fiscalização na unidade. Essa visita serve para fiscalização, validar o que foi feito e, consequentemente, realizar a aprovação do orçamento e a emissão da nota fiscal. Então, como falei, né, tudo nasce na engenharia e morre na engenharia. E aqui esse fluxograma, ele representa exatamente todo esse processo das atividades da engenharia, né? Desde o levantamento até a medição e entrega de obra. E é muito importante que todo mundo tenha conhecimento desse fluxo, pois todos os outros setores eles estão integrados em algum momento, em alguma etapa de algum serviço aqui apresentado. Então, dando continuidade aqui ao nosso módulo de apresentação e introdução, vamos falar um pouquinho sobre a rotina da engenharia. Já vimos aí que a nossa demanda ela é bem alta, né? Todo esse fluxograma está aí atrelado à engenharia, mas, claro, temos uma equipe diversa que vai estar responsável por cada etapa dessa. Então, a rotina da engenharia em si, ela é bastante flexível e está atrelada às demandas do dia. Para isso, é indispensável que a gente tenha organização, ou seja, saber quais são as suas responsabilidades para com a empresa, para com a sua equipe e se organizar frente a essas demandas, onde muitas das vezes necessitamos de horários flexíveis para conseguir concluir todas essas demandas do dia. Então, não é todos os dias que a gente consegue acompanhar tudo, realizar tudo que a gente previu, mas
é importante que a gente tenha consciência da nossa importância e da etapa a qual a gente está ali executando. Por dando continuidade, né? Falamos agora um pouquinho sobre a capacitação e melhoria contínua. Então, a educação da nossa equipe, ela é extremamente bem vista. Isso porque a gente busca não ter profissionais somente capacitados para o que estão fazendo aqui e agora, mas sim uma equipe técnica que tenha conhecimento em várias áreas. E por isso, as capacitações, pós-graduações, cursos complementares, eles são muito importantes para a empresa nesse sentido e também para a formação profissional da pessoa a qual está realizando esses cursos. Então, caso você tenha interesse de realizar alguma dessas capacitações, basta sinalizar ao seu gestor de engenharia que podemos estar aí contribuindo para a realização desses cursos, certo? E também citar que esse curso, né, o programa de treinamento, também se trata de uma capacitação. Afinal de contas, aqui a gente não está abordando apenas processos da empresa, mas também é, tratativas que vão enriquecer a sua formação como profissional. Isso para que a gente tenha uma equipe que seja capacitada em trazer melhorias e soluções criativas. E aí, soluções criativas não trata-se apenas de uma ideia, de algo milaborante. Muito pelo contrário. A maioria das vezes, soluções criativas são coisas simples que estão ali para serem feitas e que muitas das vezes a gente não consegue identificar. No entanto, quando a gente tem aí uma capacidade, um senso crítico, a gente consegue identificar as situações e trazer soluções para este momento. Por fim, vamos falar um pouquinho agora sobre os valores da engenharia da empresa como um todo. Então, não tem como a gente falar em engenharia sem falar de segurança. E esse é o nosso valor principal da empresa. Antes de tudo, devemos pensar na segurança dos nossos colaboradores e da nossa própria segurança, assim como da empresa. Então, segurança sempre, em todos os sentidos. Em segundo lugar, falamos um pouco de trabalhar com excelência. Já venho aí discutindo essa ideia de que a gente deve se capacitar, a gente deve se dedicar, porque estamos aqui com um objetivo só. A inovação, ela deve ser algo intrínseco. Então, a inovação não é somente meios digitais. A inovação são coisas que estão aqui na nossa realidade, no nosso dia a dia, e que a gente pode estar adotando a todo momento. Para que a gente sempre esteja focado no gargalo, identificar o problema e já vir com a solução. Então, não adianta de nada a gente estar só focando no problema e não buscar como solucioná-lo, né? Então, a gente está esquecendo de trabalhar com excelência e vir com a inovação. Por fim, acreditamos também na meritocracia, ou seja, tudo isso deve estar atrelado ao seu esforço e à sua dedicação. Então, com isso, concluímos este vídeo inicial, né, tratando um pouco dos objetivos, valores e fluxograma dos processos da engenharia. No próximo vídeo, falarei um pouco sobre a cultura da nossa empresa. Obrigada e até o próximo vídeo.